Estamos então aqui com o Bloco de Esquerda, após uma visita aqui à Associação Asaste, em São Tirso. Estamos com Maria Manuel Rola, a deputada na Assembleia. Qual é o balanço que faz a esta visita? Ora bem, nós esta manhã tivemos aqui a acompanhar um pouco a continuação, digamos assim, depois do que aconteceu exatamente há um ano, e aquilo que conseguimos perceber é que, no fundo da estruturação das políticas públicas para o bem-estar animal, não houve uma alteração de fundo. É verdade que provavelmente estão neste momento pessoas mais sensibilizadas para a questão a tratar do bem-estar animal a nível do município. Também existiram alterações a nível do governo e de quem é que agora trata as questões do bem-estar animal, com transferência para o Ministério do Ambiente, mas o que é verdade é que alterações estruturais que garantam que os fogos de há um ano, com o problema brutal e o massacre que ocorreu, não voltem a ocorrer, não parecem existir alterações que garantam, ou pelo menos que pareçam que estão a começar a fazer esse trabalho, porque neste caso, como em tantos outros, o município continua a encaminhar os animais para as associações. Nem sequer visitas e acompanhamento das próprias associações existem. O próprio vereador Complouro não acompanha as questões e é como estava a dizer, existiram poucas alterações na altura decorrentes disto, mas passado um ano continua tudo bastante na mesma e é muito problemático. Existem também questões a nível da transição do Ministério da Agricultura para o Ministério do Ambiente, que só agora é que existem os diplomas que estão a fazer esta transição e, francamente, as alterações são muito poucas. Não temos, por exemplo, contratação de médicos veterinários municipais a nível nacional, não temos, de facto, no próprio ICNF uma capacidade de trabalho de técnicos contratados para arcarem também com mais esta responsabilidade, e isso preocupa-nos bastante, porque não basta mudar de um sítio para o outro, não basta dizer que agora não é aquela associação que recebe os animais, é esta. De facto tem que haver protocolos, tem que haver legalização, tem que haver licenciamento, e nem os municípios nem o Estado Central estão a acompanhar as alterações que são mesmo de facto necessárias e que as pessoas pedem, clamam e estão sensíveis para estas questões. E nesse sentido parece-nos que tem que haver de facto uma alteração das políticas municipais, e o Bloco de Esquerda é isso que propõe nestas próximas autárquicas, é uma alteração radical com a perspectiva com que se encara o bem-estar animal e o papel que uma autarquia deve ter no bem-estar animal, que sabemos que já desde há muito é a principal entidade a ter que lidar com esta questão e que deve ter essa responsabilidade e deve assumi-la, porque já a tem, mas não a assume, e isso é um dos graves problemas do nosso país. Faz hoje então precisamente um ano que aconteceu a tragédia aqui na Agrela. Hoje já noticiámos, e também é notícia a nível nacional, que a nível do caso não há culpados para já, continua tudo igual. Pensa que este caso vai ter solução, vamos ter um culpado ou vai passar tudo ao lado? Eu acho que o essencial aqui era que existissem as alterações que eu estava a referir anteriormente. Ou seja, consegue-se compreender que existiu um passa-culpas que não está a ser trabalhado neste momento. Esse passa-culpas entre o Estado Central e o poder local é o grande culpado, digamos assim, e esse grande culpado não está a ser alterado neste momento, e parece-me que é a questão mais problemática, que é agirmos de forma a prevenirmos aquilo que se passou há um ano e que pode voltar a passar, não só aqui como em outros municípios. Quer a nível do Ministério da Agricultura e do Ambiente, quer a nível das autarquias, tem que haver de facto uma definição das competências. E como eu dizia anteriormente, as autarquias têm uma grande responsabilidade na questão do bem-estar animal. Existem disponibilização de alguns fundos, quer a nível da esterilização, quer a nível de construção dos centros de recolha oficial de animais. As autarquias têm também que fazer
a sua contraparte na colocação dos fundos e de orçamentos municipais que se vejam para trabalhar também esta questão, não é? Porque se não existem recursos, pois não existirá também um trabalho consequente que é necessário fazer. O grupo parlamentar do Bloco tem apresentado sugestões nesse sentido e propostas? Sim, nós além de termos na altura solicitado audições no âmbito desta matéria, apresentamos também um projeto de lei que tem a ver mais com a estruturação, digamos assim, dos socorros na altura que tem a ver com os fogos, uma alteração para que a própria estrutura da Proteção Civil possa ter uma incorporação, digamos assim, mais estruturada da necessidade de prevenir quando o fogo chega a zonas em que existem vários animais. Ainda estamos nesse processo, o processo ainda está em especialidade, mas entendemos e pareceu-nos na discussão que fizemos, que já foi há bastante tempo, que é possível vir a chegar-se a uma alteração que garanta uma maior atenção a esta questão quando existem calamidades, não é? A nível municipal, e eu acho que aí a Ana Isabel poderá falar melhor, são coisas que têm a ver com o trabalho local e as propostas têm que ser a nível local. Mas da nossa parte, a nível da Proteção Civil, e também nos parece que a nível agora desta confusão entre o Ministério do Ambiente e da Agricultura, na verdade o que interessa é garantir que existe uma estrutura no Governo que garante o bem-estar animal e que garante toda uma articulação a nível nacional que ainda não existe. Ora, Ana Isabel Silva, então estiveram a visitar aqui a Asaste. Quais são as maiores dificuldades que lhe passaram que aqui a Associação vive? Bem, nós visitamos aqui a Asaste, somos sempre muito bem recebidos nesta associação, já tínhamos visitado várias vezes, até antes do incêndio e na altura do incêndio. Faz hoje um ano que aconteceu esse incêndio e o que ele nos mostrou foi duas grandes coisas. A primeira, uma completa falta de humanidade e de empatia por parte do Executivo e da Proteção Civil para não salvar aqueles animais. Sabemos agora que muitas das mortes, morreram mais de 70 animais e muitas dessas mortes tinham sido evitáveis caso os bombeiros pudessem ter feito o salvamento desses animais. E depois há também a parte política, a atuação, que é todo o Executivo sabia, e o veterinário municipal sabia da existência daquele canil ilegal. E não faziam nada pelo simples facto de não quererem criar nenhuma alternativa para aqueles animais. E o que nós sabemos agora é que muitos dos animais que estavam nesse canil ilegal na Agrela eram animais que eram entregues pela Câmara, que estavam no próprio canil municipal. E, portanto, a Câmara Municipal desresponsabilizou-se daquilo que era o bem-estar animal e do que uma autarquia deve fazer, e foi a própria Câmara que colocou esses animais nesse canil ilegal, por não ter mais capacidades no seu canil municipal. E nós sabemos que os animais não sofreram apenas pelos incêndios. Muitos dos animais que foram salvos não tinham feridas apenas pelos incêndios, eram animais muito maltratados. E por isso a Câmara Municipal sabia que os estava a pôr numa condição desumana, numa condição em que eles estavam maltratados. E o que nós quisemos agora com esta reunião e esta visita passado um ano foi perceber politicamente o que é que se alterou. Nós, depois do incêndio, vimos, como falava a Maria Manuela e bem, um passa-culpas de todos os agentes políticos, e o que aconteceu foi que o vereador José Pedro Miranda, o vereador da Proteção Civil, tinha também o pelouro do bem-estar animal, e o que o presidente da Câmara, Alberto Costa, fez foi retirar-lhe esse pelouro para passar para si próprio. Nós, na altura, achamos inaceitável que o presidente tenha assumido que o vereador José Pedro Machado não tenha conseguido lidar com este pelouro e lhe tenha tirado, mas o vereador José Pedro Machado continuou como vereador e, portanto, não se consegue perceber. Mas a verdade é que mesmo esta mudança de pelouro não resolveu nada a nível da causa animal na autarquia. Nós continuamos a ter uma associação que mais animais recebeu depois do incêndio, aliás, recebeu mais animais do que o próprio canil municipal. Vocês conseguiram ver a dificuldade de acesso que é chegar a esta associação e, portanto, a Câmara Municipal e o Presidente que tanto fala de acabar com as estradas em terra, que acabe
primeiro com esta, porque precisamos muito deste acesso. Depois temos também a condição florestal que temos aqui à volta, com terrenos da Junta, e que o próprio Bloco também na altura pressionou para que acontecesse a limpeza, e foi preciso ter acontecido um incêndio na Agrela para que a Câmara Municipal olhasse para este problema, mas essa limpeza nessa altura aconteceu, mas de resto continua tudo igual. Esta associação tem ido também buscar animais ao canil municipal, quando o canil deixa de ter lotação. Esses animais que vêm para a SAST contam com uma adoção e, portanto, a Câmara congratula-se de ter um número muito elevado de cães e gatos adotados, mas quase metade vêm para aqui, e deixa de ser responsabilidade da Câmara, passa a ser responsabilidade desta associação, mas não há qualquer protocolo, qualquer acordo com esta associação. Isto é um problema que se tem arrastado há muito tempo e num ano nada foi feito em relação a isso. Aliás, esta associação nem sequer tem saneamento. A Câmara começa a abrir alguma possibilidade de ajudar a associação nesse sentido, mas tivemos um ano em que esta associação continuou sem saneamento, continuou sem acordo com a Câmara Municipal e continuamos sem nenhuma estratégia autárquica para a causa animal e para o bem-estar animal. E por isso também é que apresentamos o António Soares, candidato à Assembleia Municipal, que foi um dos organizadores da vigília, porque percebemos que é preciso pessoas de novas gerações e pessoas preocupadas com esta causa animal para finalmente levar estes problemas para a Assembleia Municipal. Enquanto candidato à Câmara, o que é que pode fazer nesse sentido de melhorar estas condições? Até porque esta associação acaba por ser essencial. Se ela não existisse, ainda estaríamos muito pior. Começaria primeiro por resolver os acessos a esta associação, por garantir que tem o saneamento necessário e para tratar de todas as burocracias para a legalizar. Depois, assumindo que o canil municipal não tem capacidade para recolher todos os animais, é essencial que todos os animais que vêm para aqui, com esta excelente vontade dos voluntários, que haja um acordo escrito com apoio tanto de ração, como de material, como monetário, para garantir que esta associação não vive apenas da boa vontade dos voluntários e dos tircenses, mas sim que tem o apoio necessário da Câmara Municipal. E depois também apoiar as famílias quando elas fazem a adoção ou quando têm os seus animais, para garantir que têm acessos a cuidados veterinários. Fala-se da possibilidade de um hospital público veterinário, temos alguns cheques de veterinário e, portanto, a Câmara tem de olhar para este problema e tomar como sua a causa animal e ter essa sensibilidade, e o que achamos é que não tem qualquer interesse nisso. Aliás, vamos ver o que o Presidente Alberto Costa faz hoje, se relembra este caso e se mostra quais são as suas prioridades. Ele apresentou a sua candidatura na sexta-feira e não teve nenhuma referência no seu discurso a este caso. E a verdade é que foi um caso muito mau, mas eu acho que pior ainda é não aprendermos nada com ele. Então o Presidente Alberto Costa vai tentar passar este dia em limpo, não vai dizer absolutamente nada, a ver se passa e depois se volta à campanha habitual. E tem que dizer o que é que vai mudar a partir de agora, o que é que mudou no último ano, se é que mudou de alguma coisa e o que é que aprendeu com este incidente, porque temos mesmo de aprender alguma coisa. Obrigada.